Voltando com o segundo bloco aqui do Esporte Mais, vamos entrar nas polêmicas da arbitragem e também saber do Roque Júnior como é que o atleta se prepara para fazer essas coisas que fazem lá nos seus octógonos, não é isso? Não é assim que se fala? Antes, a gente tem um recadinho do nosso comercial. 10 mega de velocidade pelo preço de 1 mega até o Carnaval 2013. Sabe qual banda larga tem isso? Banda larga da NET. Vou repetir. 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$ 29,80 por mês. Quem mais poderia fazer isso? Banda larga da NET. Quer mais? A NET ainda dá Wi-Fi grátis pra você. E a sua banda larga? A minha é tipo NET. Então chega de tipo NET. Aproveite e assine já. Lembrando também que Fisca, a marca campeã, Governo do Estado de Alagoas, Super Bits, o Super Sanduíche, todos eles estão aqui do lado do Esporte Mais e com patrocínio da Prefeitura Municipal de Maceió. Eu vou passar para o Luciano, tem várias perguntas aí, o chat tá bombando, o assunto tá muito legal, né, Luciano? Tem sim, Paulo, tá aqui, tá recheado de comentários. Vamos lá, o Roberto do Jacintinho, ele tá dizendo: boa noite, galera, estou aqui na escuta, sucesso no programa. Temos aqui o Marcos, ele está dizendo: Roque, existe uma quantidade específica de vitórias em sequência para se disputar um cinturão no boxe? E o Max, ele também pergunta o seguinte: o nome Roque está relacionado ao lutador do filme? A primeira resposta é a seguinte: no boxe você vai, é como tênis, como eu costumo dizer isso, você vai se ranqueando para poder disputar o título, ou seja, você vai lutando para ganhar posições no ranking, vai ganhar 10º do ranking, aí faz uma luta internacional, depende muito dos atletas que você luta. Eu lutei com o número 2 do mundo, não ganhei, mas fiz uma luta maravilhosa, então eu já subo várias posições, depende muito da colocação do atleta que você luta com ele, do adversário. E aí você chega até ser o 5º do ranking, você pode desafiar o campeão, né? Então existe realmente uma posição de ranking que você tem que ir atingindo para virar campeão. E quanto ao nome Roque, realmente o meu nome é Roque por causa do Roque Balboa. Eu tive a felicidade. Quando eu era mais jovem, o pessoal me chamava de Roque. Quando eu comecei a treinar, o pessoal, Roque, aí foi pegando e acabou. E o nome ficou mesmo preso. E hoje, se eu perguntar meu nome pessoal, ninguém sabe. Eu me conhece como Roque mesmo. Eu tive a grande felicidade. Escadarias, aqueles treinos lá do Roque. Engraçado que depois de assistir o filme, o garoto, depois que assistiu o filme, eu fazia tudo isso. Porque não existia boxe, eu queria boxe e nunca existiu. Foi quando o Eduardo que não trouxe o kickboxing pra cá, que era o boxe com chute, e eu, graças a Deus, tive uma carreira maravilhosa. E o Roque foi realmente o cara que eu saí do cinema e disse: quero ser lutador. E eu tive o prazer, o privilégio de realizar o sonho de conhecê-lo pessoalmente, Eu tive com o Stallone no Rio de Janeiro, nas filmagens do Mercenário, e eu tive o grande sonho de conhecer ele pessoalmente, conversar e ficar com ele algumas horas. Eu queria só tirar uma curiosidade minha, inclusive, uma situação de luta, sabe, Roque? O cidadão lá leva um soco, cai e não tem mais condições de lutar, e o árbitro vem e termina a luta. De repente ele levanta e se acha na condição de lutar. Ele tem como voltar atrás, o árbitro perceber novamente que tem condições, isso em instantes de segundos, tem como voltar à luta? Ou quando o árbitro define, mesmo que ele levante bem, a luta está no fim? Assim como o Charles falou na arbitragem, o árbitro é a maior autoridade. Ou seja, se houve uma queda... na arbitragem ele pode voltar atrás, depois o Charles falar sobre isso. Na luta é o seguinte, eu conheço alguns árbitros, inclusive eu tenho um curso de arbitragem, eu também sou árbitro de boxe, e a gente costuma dizer o seguinte: quando há a queda do adversário, você vai abrir a contagem, que existe uma contagem protetora, para ver se ele tem condições de voltar. E quando a gente abre essa contagem, a primeira coisa que a gente faz é olhar nos olhos dele. Se ele tiver com aqueles olhos perdidos, tá bem, não, porque ele vai, o atleta ele é um cara de vigor, ele quer voltar, por ele quer voltar. Toda hora. Estando mal, não, tô bem. Então a primeira coisa que você olhar nos olhos dele, ver que ele não tem condições de voltar, você faz algumas perguntas, tem árbitro que faz perguntas, você tá onde, não sei o quê. Então se ele realmente mostrar, ele deu a derrota, não tem como voltar atrás de jeito nenhum. É interpretativo também, o árbitro. Interpretativo, exatamente. Ele tem que avaliar o atleta, como nós avaliamos a jogada. Aproveitando que eu falei que o árbitro do futebol ele pode voltar atrás, qual é a hora que ele pode voltar atrás? Mas ele tem a regra, tem tudo ele isso. Pode voltar atrás, né, Paulo? Ele pode voltar atrás antes de reiniciar o jogo, né? Se reiniciou, que tem lances aí, né, que nós vemos aí, como já aconteceu comigo, né? O cara foi lá, fez um gol com a mão, e eu reiniciei ali, aí depois o cara disse: olha, o gol foi, eu não posso mais voltar, o jogo rola. Mas se fosse antes de reiniciar, tivesse aparecido a situação, disse só, não, o cara fez... Já teve gol assim em Copa do Mundo e ninguém voltou, né? Não, lá na final, na final daquela Copa das Confederações, Brasil e outra equipe lá,
o cara defendeu a bola lá no último minuto lá com a mão e ficou aquela confabulação antes de reiniciar. E foi lá, veio a informação. E a mão de Deus? Do Maradonazinho lá que no México. Então, na mano de Deus. Reiniciou, também teve uma foi embora, né? Não acontece. Isso é uma atitude antidesportiva, Charles? O quê? Colocar a mão na bola. Ludibriar o juiz, né? Com certeza. Qual é a infração que acontece? Com certeza, até porque todo toque na mão não é cartão amarelo. O cartão amarelo, ele é feito justamente nessas situações. Que é a intenção de o cara tentar fazer um gol com a mão, que é a intenção de o cara tentar dar um toque para se valer da posse de bola, né? De dominar a bola e passar pelo, dar um toquezinho, como já aconteceu. Então a intenção de colocar a mão na bola, ela por si só, ela não é cartão amarelo. Agora, essa intenção de ludibriar, de enganar, quer queira para que for, cartão amarelo. Aproveitando a questão da tecnologia, né? Estão querendo implantar aí o chip na bola. Aquela questão também do basquete, do próprio tênis, né? Que agora o cara pede para parar lá o tenista, a gente vai, tem um número de vezes que ele faz isso. No futebol, poderíamos fazer isso, na sua opinião, seria bom? Eu acho que bom para o árbitro, né? Mas assim, de uma maneira geral, no futebol, poderia voltar um jogo, parou, vamos olhar aqui no telão se a bola entrou, se ela não entrou, se ela saiu, se ela não saiu. Na sua opinião, Charles? Primeiro eu vou lhe responder da seguinte forma: bom é. Agora eu vou transformar a minha resposta em uma pergunta para você. Tem condições de fazer isso em todos os campos do Brasil? Santana do Ipanema, Olho d'Água das Flores? Vamos perguntar ao Roque agora outra coisa. Então o futebol, a regra é universal. Então a gente só pode implantar uma coisa, Roque, que a gente possa fazer para todo mundo. Porque já pensou um jogo com a televisão aqui no Rei Pelé e lá em Santana do Ipanema e Olho d'Água não tem a televisão. Então a gente não está tratando a forma com igualdade, com igualdade. Né? Então é muito bom para o árbitro. Isso aí já foi feito. Tem vários projetos do árbitro assistente de TV. Tem vários projetos. Mas eu quero saber se essa televisão tem condição de chegar em todos os campos. Então não tem. Então o futebol é tratado desta forma. Eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que o charme, a coisa boa é justamente o erro. A discussão do erro. Eu quis colocar para o árbitro. Eu acho muito legal. Isso aí é bom para todo mundo, só eu quis colocar para o árbitro, né? Porque o árbitro. Que isso acontece na luta também. Às vezes o cara parar tardiamente a luta, entendeu? Às vezes o cara tá grog lá batendo e o cara já devia ter parado para prevalecer o atleta. Acontece também em lutas isso, mas isso é o que eu acho que o legal é isso. O árbitro é um ser humano também. E acontece o árbitro errado, eu tenho certeza, né, Roque? Na luta o cara para e o cara ainda tá bom. O cara, não, eu já vi luta de o cara ter condições de voltar, o juiz ele não tem. E ele disse não tem. E eu acho que o cara tinha. Já vi luta dizer, pô, eu acho que tinha. Até lutas pessoalmente. Não, eu graças a Deus. Né? Como árbitro já fiz, mas faz muito tempo amadora e eu não quis. Ô, Roque, eu me lembrei agora dos filmes. Eu me lembrei agora dos filmes do Seu Xará. Se fosse usado para a luta, naqueles filmes do Roque, ele nunca ganhava. Porque ele só ganhava depois que ele apanhava e estava já morto. É bem real, né? Vamos deixar claro que aquilo é fantasia. Forças, né? Ninguém apanha daquele jeito hoje no mundo do boxe para o árbitro não intervir. Não existe. É bem ficção mesmo. Porque um castigo daquele e o cara não está respondendo o árbitro hoje. Hoje o atleta tem que favorecer muito o atleta. Tem gente morrendo aí no boxe, em outros esportes, mas principalmente esporte de luta, por causa disso. Hoje, por exemplo, você leva um nocaute, dá um exemplo claro disso hoje. Dependendo do nocaute, você só volta a lutar depois de 6 meses. Interessante. Muito entendeu? Bom, você só pode lutar após 6 meses se você levar um nocaute e apagar, entendeu? Se for um nocaute que você levanta e logo tem 3 meses, só pode voltar se fizer todos os exames completos de cabeça e tudo. Né, morreu agora o Jefferson Gonçalves, né, filho? O que? Há 2 anos atrás, morreu um atleta nosso, excelente atleta de São Paulo, lutou com o Miguel Couto, que é uma fera, que eu sou fã, e o Miguel Couto bateu muito nele, ele levou alguns knockdowns, inclusive ele perdeu por nocaute, e 1 mês depois, botaram ele para lutar. Ele não tinha condição, tinha que fazer todos os exames e tal, que seria tudo certo. E o cara, ele levou outro nocaute, passou mal para o hospital e morreu. Um cara com 39 anos. Até porque, né, Roque, o que preza muito, né, os árbitros, eles são instruídos, né, a preservar muito a integridade do atleta. Isso, hoje sim. Né? Hoje a preservação do atleta é essencial. Ô, Roque, eu tenho uma curiosidade. Os atletas, antes de uma luta, porque nós árbitros, por exemplo, para atuar no Campeonato Brasileiro, todo ano nós entregamos vários tipos de exame. Eletrocardiograma, teste de esforço de esteira, né? A acuidade visual, todos isso. Os atletas profissionais de boxe, antes de fazer uma luta, tem que fazer algum tipo de exame, é anual, esses exames? Isso é obrigatório, mas infelizmente, como você acabou de falar da história do futebol, que não vai ter câmera em Santana, não sei o que, acontece também no mundo do boxe. Muitas entidades não são ricas o suficiente e não pedem isso. Até antidoping
muitas vezes não pedem. Ou seja, eu mesmo já lutei com um cara que eu tinha certeza que ele estava dopado. Certeza. Você bater nele, o cara tá muito louco, com o olho vermelho daquele tamanho vindo pra cima de você. Porque não há um antidoping e tal. Hoje em dia, nas entidades, por exemplo, um título desse, latino, um título da entidade do Conselho Mundial, que eu sou campeão mundial latino do Conselho Mundial, que é a maior entidade do mundo, essas entidades mais importantes, eles exigem isso. Você só faz se tiver exame de sangue em dia, se tiver exame da cabeça, coração. Então, você não pode lutar se não tiver tudo isso. Beleza, estamos aqui na TV Maceió, né? O Esporte Mais da sua TV Maceió, um novo programa que está surgindo e com essas duas feras, tanto o Charles Everett, árbitro da CBF, presidente do Sindafal, e o pugilista Roque Júnior, né? Bastante, deveria ser mais conhecido, inclusive, aqui no estado de Alagoas. Vamos ver se tem participação do nosso internauta? Temos sim, olha só, a Fabiana Mello, ela está perguntando, para quem está começando treinamentos de MMA, qual seria a modalidade mais indicada? Olha, como o MMA diz, Mixed Martial Arts, então é uma união de artes marciais. O ideal é que você comece, não digo nem o ideal, não posso chegar a esse ponto e dizer qual é o ideal e qual não é o ideal. É ideal que ele seja um misto de tudo isso, ou seja, ela faça um pouquinho de luta em pé, que seria ou Muay Thai, ou kickbox, ou boxing, e também faça o jiu-jitsu e faça o submission, que é uma mistura de tudo, que é o que eu estou passando hoje, né? Eu vou estrear no MMA agora em novembro, e é um mundo novo para mim, porque sempre lutei kickbox, sempre a luta de pé, sou um striker, sou um cara que sou nocauteador, e vou ter que me acostumar a ir pro chão, né? A não ser finalizado, ao jiu-jitsu, ao submission. E a ideia é o primeiro, viu? Que procure professores qualificados e academias qualificadas, porque existe muita gente dando aula aí que não tem a mínima condição. Olha só, o José Maria está fazendo o seguinte, ele está perguntando assim, olha, o que você acha, você Roque, das cotoveladas nas lutas? No K1 existe uma vantagem que não tem luta no chão, não é isso? Sim, e também não vale cotovelada. Se você ter ideia, o Muay Thai, todo mundo conhece o Muay Thai, que é o boxe tailandês, que é um boxe, que embora o boxe deles é muito menos afiado, com chutes, joelhadas e cotoveladas. Para você ter ideia, até a cotovelada do Muay Thai ele foi abolida em competição, porque é muito traumático, pode chegar a matar. Uma cotovelada bem colocada pode chegar a matar. Essa questão da cotovelada, até o Vitor Belfort, quando lutou com o John Jones, ele teria mais chance na luta se não houvesse... Se não houvesse, com certeza, porque esse é o grande forte do Jones, né? O Jones é fantástico. O Jones tem recursos como o Anderson Silva, como o Zé Aldo, para mim são os 3 melhores do mundo hoje. Aquela luta que eu tenho certeza que você assistiu, né? Todo o Brasil, o Vitor Belfort tem o mundo todo assistiu, né? O Vitor Belfort, ele tem um carisma muito grande. Sim. Como atleta, né? Eu acho que porque passou muito tempo na televisão, então essa relação do Vitor Belfort com o público é muito grande. Todo mundo assistiu. Você acha que ele teve pena ou medo, sei lá, de quebrar o braço do John Jones? De jeito nenhum, inclusive ele falou isso, né? Foi falado depois da luta que ele viu que estralou o braço e afrouxou. E ele deu declaração que não foi nada disso, pelo contrário, ele viu estralar e cada vez puxou mais. O Jones é que merece o mérito por ter segurado, aí que se mostra o grande campeão, passar aquela dificuldade e conseguir ainda lutar bem, sem mostrar que tinha sentido, e depois estava de tipóia e foi para o hospital para poder cuidar daquilo. Você viu o quanto foi traumático. John Jones e Anderson Silva seriam... Mas não rola, não tem como. São categorias diferentes. São categorias diferentes, mas o Anderson luta agora na categoria do Jones. Sim. O que acontece é que o Dana White, como é um empresário muito vivo, e os americanos são essa história, eu acho que ele tem toda a razão. Você pode ter 2 estrelas melhores do mundo, para quê? Botar os dois confrontando-se. Se fosse o mesmo peso, eu acho que seria inevitável. Mas se você pode ter 2 estrelas, para que confrontar dois? Você pode ter 2 para ter uma só e estragar a carreira do outro. Porra, que eu vi naquelas redes de relacionamento que eles dois são muito amigos, treinam juntos, e um não lutaria com o outro. Exatamente. Eles, inclusive, não são amigos, como eles são fã do outro, para você ter ideia. Eles se respeitam até nisso. Né? Pra você ter ideia, o John Jones é fã do Anderson Silva. Que pra mim é discutivelmente o melhor do planeta. Não tem. Conheci também pessoalmente, como pessoa maravilhoso, cara. Gente boa demais. Nessa nova geração, o que é que você acha do Vitor Cigano? Júnior Cigano. Olha, o Júnior, eu confesso que eu conheço pouco. Eu conheço do boxe, que ele veio do boxe, eu sei que ele é bom de mão. E do Júnior Cigano que eu vi foi a luta do título, a luta do cinturão, ou seja, mão dura. E com Caim Velasquez, exatamente. Mão dura
e a postura que ele usou de não ir pro chão, o cara não consegue levar o Júnior Cigano pro chão. Isso é muito importante, é uma coisa que eu estou tentando aprender, a não ir pro chão, porque o meu forte é em cima, então eu vou tentar não ir pro chão como o Júnior Cigano faz isso, e ele consegue manter isso muito bem. Mas eu ainda tenho preocupação de quem conseguir levar ele pro chão. É canhoto ele? O Cigano? É destro. É destro. Ele é Agora, destro. na sua opinião... Canhoto é o John Jones, né? O Caim Velasquez... Não, é o Vitor que é canhoto. O Caim Velasquez, ele teve um resultado muito interessante agora contra o Pezão, né? O Antônio Silva, o Pezão. Mas assim, na sua opinião, você acha que ele tem condições agora de vir para cima com tudo, para ser o novo desafiante aí, mais uma vez, do Cigano? Olha, condições eu acho que tem, pelo histórico, pelo lutador que ele é, pela última luta que ele fez. Mas não é fácil não, viu? Nessa categoria, embora ele reinou por algum tempo, hoje nós temos um brasileiro aí que, o Júnior Cigano aí eu acho que vai demorar um pouquinho com o cinturão, viu? Vamos voltar a falar de arbitragem. Charles, a gente está esperando aí, né, toda a crônica esportiva do Brasil inteiro, da lista da RENAF. A RENAF, para quem não sabe, é a lista que qualifica os árbitros e assistentes para trabalharem no Brasileirão, nos Brasileirões da Série A, B, C e D. Ainda não foi divulgada a de 2013. Temos algumas novidades aí em relação à CBF, que nos doou, né, mais 2 vagas para árbitro e também mais uma para assistente. Essa expectativa realmente existe, até porque falaram muitos rumores, muitas coisas, muitos boatos que o Chicão poderia perder o seu escudo FIFA, que a própria Maria de Fátima, que fez agora há pouco, a nossa assistente CBF, poderia trazer de volta para Alagoas o escudo FIFA que era da Ticiane Falcão, e tem a expectativa dos 2 aspirantes, Zé Reinaldo e também o Laranjeiras, que pretendem entrar, né, assim como os assistentes também. Fala um pouquinho dessa lista e essa expectativa dos árbitros do quadro da CBF daqui, local de Alagoas. Olha, Paulo, esse ano tem uma particularidade diferente, que esse ano foi instituído pela CBF, é a Corregedoria de Arbitragem, né? Que é uma coisa, Roque, que além de nós não sermos profissionais, nós ainda somos julgados e avalizados e fiscalizados, né? Então, foi instituída esse ano a Corregedoria de Arbitragem, onde fora aquilo tudo que eu disse a você dos exames, dos testes físicos, nós temos que entregar certidão negativa da Justiça Federal, da Justiça Estadual, SPC e Serasa, atestado de antecedentes. Ou seja, é igual a lutador, é pressão o tempo todo, né? Pressão o tempo todo. Então foi instituída esse ano a Corregedoria e tá aí essa demora de se fazer essa RENAF, porque todo ano é feito uma RENAF, entra apto e sai apto, é que nem uma seleção. Não uma seleção. Uma seleção tem 6 vagas, eu boto quem eu queira colocar, quem esteja no melhor momento, quem seja antigo, quem tem experiência, e tem a questão do quadro. O Chicão hoje é da FIFA, eu faço parte do quadro CBF1 e os outros 2, o Flávio e o Bizarria, do CBF2, que é onde o árbitro entra, né, que é o quadro principal, o primeiro. Então, esse ano teve essa particularidade dessa investigação do documento pelo corredor, são quase 500 árbitros que ele está investigando, mais os que foram para entrar, né? Então, houve essa mais 2 vagas para árbitro e mais 1 vaga para assistente. Então, essa relação que era para sair desde de julho, até hoje não saiu. Agora, pelo esse andar da carruagem, eu acho que ela só vai sair em janeiro. Porque já estamos terminando o ano, né? Eu não sei como é que fica. Verdade, o campeonato também já está acabando, né? E eu acho que eles podem até fazer esse ajuste para ficar conforme as regras que eu coloquei. A RENAF era 2012, 2013. Isso, aí pode ser que eles façam a RENAF 2013 e fique certinho todo janeiro, né? Todo certinho, como a regra mudou recentemente, que as mudanças saíam 1º de julho e agora as mudanças saem dia 1º de janeiro. Antes do Luciano, só para completar a questão do Chicão, há alguma possibilidade do Chicão perder o escudo FIFA? Paulo, é como eu estou te dizendo, a vaga, o escudo não é nosso. O escudo, ele pertence à FIFA, pertence à CBF. A CBF, ela indica quem ela queira indicar. Então, os árbitros, para se manter, eles têm que estar num bom momento, num bom nível. Chicar um bom árbitro, estar num bom momento. Tem as oscilações, é normal. O árbitro é como atleta. É porque a gente vê os caras perdendo gol, não faz. Aí o cara vai lá, faz um gol, pronto. O cara já apagou tudo aquilo, né, passado. A mesma coisa é o Chicão. Foi lá, fez um jogo ruim, outro ruim. Chega lá, apita um jogo bom, faz jogo bom, pronto, apaga tudo aquilo. Eu acho que o momento agora, o Chicão tá tranquilo, entendeu? Tá entre os 10 árbitros, entendeu? Aspirantes que tinham 10, foi diminuído agora para 8 aspirantes só. A concorrência já diminuiu, entendeu? A maioria dos aspirantes que estão não tem a experiência nem o know-how que o Chicão tem para tomar, tipo, uma vaga dele, né? Que a gente poderia dizer assim, porque ele está, né? Ele não é, ele está,
né? Como eu também não sou, eu estou. Não, mas eu acho que não tem essa coisa, não. Acho que o Chicão vai ficar representando aqui o Nordeste, até porque só tem ele no Nordeste, e diga-se de passagem. A gente tem em Pernambuco um importado de Brasília, né? O HIT, né? Que a comissão pegou lá de Brasília, que teve alguns problemas lá, mas nordestino mesmo, só o Francisco Carlos do Nascimento. Só o Francisco, então do Nordeste e do Norte, né? Porque juntado a 15 estados, né? 15 estados, só tem um árbitro, né? Esses estados economicamente inferiores, né? A região do Sul, Sudeste, que a gente possa dizer, Centro-Oeste. Então, diga-se de passagem, eu acho que o Chicão vai permanecer nessa relação, passou, fez um bom teste. E para 2013... o cara é bom. Bom, nós temos aqui o Carlos de São Paulo, ele está dando parabéns pelo programa, estou acompanhando aqui pelo portal Maceió agora, via internet, TV Maceió, inovando como sempre. Grande abraço para você. O João está dando boa noite a todos do Esporte Mais. Aí temos aqui a Joana, ela pergunta o seguinte: o que acontece quando o árbitro entra na famosa geladeira? Existe algum recurso para tentar diminuir essa pena? E temos outra pergunta aqui bem polêmica do Charles, seu xará. Ele está dizendo o seguinte: existe mesmo mala branca, mala preta na arbitragem? Como é feita a investigação? Vamos por parte, né? A primeira pergunta é a questão da punição, da famosa geladeira, né? Que as pessoas colocam, eu não sei nem por que esse nome geladeira, né? Porque assim você... Faz muito frio na geladeira, né? Você já foi lá? Né? É porque geralmente nós, quando somos afastados, né? A geladeira que chama os afastamentos, acontece os erros, né? Aconteceu um erro, aquela pressão, aquele pedido. Há o famoso afastamento oficial, né? E o oficioso. E o oficioso, né? Porque tem dois tipos que chama punição branca, né? Que nós chamamos de punição branca. Então, geralmente o árbitro ele é afastado 3 rodadas. Quando ele acontece um erro, alguma coisa assim, 3 rodadas. Quando é uma coisa muito grave, uma coisa muito notória, como eu já vivenciei, eu fiquei 90 dias afastado, né? Porque as pessoas acham que aquilo não poderia acontecer com outra pessoa, né? E depois aconteceu na Copa das Confederações, aconteceu nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então, é normal, quem está ali é que acontece, né? Mas aí não existe tempo, tá? A cara telespectador aí, não existe tempo, existe questões de a comissão administrativamente era tanto punida de uma forma oficial como oficiosa, mas geralmente é esse tempo aí de 3 jogos, não passa disso, até porque nós não temos essa atividade como uma profissão definida. Nós não temos vínculo é bom que os telespectadores saibam que nós não temos vínculo com federação nem com confederação, então nós estamos ali apenas indicados. Então vem outra pessoa e aproveitando que ninguém está vendo a gente, fale sobre a mala. Não, essa questão de mala branca, mala preta, eu vi para clubes, né? Para arbitragem, desde a época que eu entrei, eu não me lembro desse fato, dessas coisas. Mas tem algum tipo de assédio? Assédio de hoje em dia, a gente viu aquele caso do Edilson, a gente viu outras coisas, alguns rumores em relação à arbitragem. Depois essa pergunta pode também ser feita para o árbitro, né? Não para o pugilista, para o árbitro, em relação a uma luta, para o Rock também. Mas eu queria saber assim, hoje em dia, dentro do futebol, aquela conversa meia torta, de chegar no vestiário, porque é proibido, mas sempre tem uma forma de burlar isso aí. Chegam ainda hoje dentro dos vestiários, nos hotéis onde estão os árbitros, com esse tipo de conversa, de suborno? Olha, Paulo, hoje é como eu te disse, hoje a fiscalização ela é muito pesada em qualquer que seja o segmento dentro do futebol, principalmente os árbitros. Hoje a gente tem um mecanismo que é a súmula, tem um mecanismo do STJD, todos os árbitros que foram algum tipo de envolvimento, que não sei nem se é mala branca, esse caso do Edilson é uma particularidade diferente, que não foi nada com o clube, nem nada com o futebol. Foi uma rede que tinha de apostas, né? Que não pertencia a clube de futebol, nem a federação, nem a nada. Então o último escândalo que teve com a arbitragem não foi direcionado com o futebol. Deixa eu melhorar um pouco, né? Deixa eu melhorar um pouco essa minha pergunta. Vamos falar até de um caso mais recente, porque a gente falou de uma coisa assim meio aberta, meio que generalizou, né? Uma coisa de coisa passada. Então vamos logo direto no assunto. Houve um caso polêmico um dia desse aqui, inclusive no estádio Rei Pelé, onde um cara do América Mineiro foi entregar um pacote de camisas lá no vestiário dos árbitros depois do jogo, e o América tinha ganho do Clube de Regatas Brasil. Eu queria saber, são essas coisas que o telespectador e o ouvinte de rádio, o torcedor, ele fica se perguntando, isso é possível? Pode fazer isso? O que é que o árbitro Charles Everett e também o presidente do sindicato acha sobre essa relação de presentes que uma equipe ou outra vai levar para a equipe de arbitragem? Bom, Paulo, primeiro nós temos determinações a cumprir. Além de regras, nós recebemos ofício, nós recebemos circulares. Os árbitros é aquele tipo de coisa. Não adianta ele só ser Rock, ele também tem que parecer ser.
Não é só ser honesto, eu tenho que ainda, além de ser, eu tenho que parecer. Né? Porque eu sou árbitro de futebol. Às vezes é o que você colocou aqui, que você fica várias coisas, você treina tanto, né, que você abdica de muitas coisas. O árbitro também. A gente tem que abdicar de tantas coisas na vida da gente. E uma dessas coisas, dessas determinações, para mostrar honestidade, para mostrar honestidade, para mostrar que é íntegro, né? Que às vezes a gente não pode estar em determinados lugares, a gente, né? Como é que eu vou patrocinar o Rock se eu encontrei ele num baixinho, bebendo, no batal, tomando uma cerveja, uma coisa? Pronto. O árbitro também só a mesma coisa. Então, existem determinações da CBF, isso é muito antigo. Isso é muito antigo, desde a época do Dr. Edson Rezende, que é da Polícia Federal, que os árbitros não podem receber camisas em vestiário, nenhum tipo de sacola, nem nada, até porque isso aparenta o cara, justamente a polêmica que aconteceu. O cara passou com um saco com 4 camisas, né, para entregar lá no vestiário, porque isso aí é normal. É uma prática comum. É uma prática normal, mas como é a prática normal de acontecer? Nós chegamos no vestiário, né, como no último jogo que eu fui lá em São Paulo, quando eu cheguei lá no vestiário lá, já tinha 4 camisas para os árbitros. Mas aí já estava lá no vestiário, um brinde do clube. Mas não é só camisa, não. Tem cidades que nós chegamos que tem lá um mapa da cidade, uma foto da cidade, uma lembrança cultural da cidade, né? Não existe. Eu acho isso um mimo, lembranças, são lembranças. São lembranças. Agora, a forma como foi feito, o cara passar com a camisa na frente do... tem uma sacola preta nesse caso. Isso, aí dá essa conotação. Não é o momento. Não é o momento, até porque quando eu sou árbitro reserva, quando acontece qualquer tipo de coisa, o cara diz, eu vou dar uma camisa dos árbitros. Rapaz, se você quiser dar uma camisa dos árbitros, você entrega pro delegado. O delegado vai levar. Não pode, o cara tá passando do outro time com a sacola preta, porque gera essa conotação. Até os próprios equipes daqui presenteiam o nosso clube aqui, o Asa de Arapiraca. A Coringa presenteou os árbitros com a cestinha, verdade, com todos os produtos e tal. Isso é muito bom, cara, porque as pessoas vêm, conhecem não só a cultura, conhecem o que é que se desenvolve economicamente no nosso estado. Eu já ganhei uma bolsinha daquela lá em Arapiraca, ela vem recheada de produtos Coringa. Ninguém vai se vender, só na cabeça das pessoas, ninguém vai se vender por camisa, por cesta, por... Isso é besteira. Acontece isso também, Rock? Acontece. Eu queria só fazer uma pergunta. Ameaças. Eu conheço histórias, eu já ouvi histórias de pessoas ligadas a mim e do futebol, que juiz já foi ameaçado por dirigente de clube para poder favorecer o time tal. Ameaçado mesmo. Chega lá e diz, tu dá um pênalti pra gente, a gente... Existe isso. Quer dizer, o cara me diz que existe, mas eu não posso dizer que existe. E eu queria saber se já passou alguma coisa com você nesse sentido. Não, eu dizer que não existe, eu não posso dizer porque deve ter existido, né? Isso aí no mundo de futebol acontece. Graças a Deus, nesse meus longos 12 anos de carreira, eu nunca, como eu disse, já fui agredido uma vez, em 2006, mas depois nunca aconteceu nada de diferente e eu ainda não tive nem a oportunidade de sair de um campo no Camburão. Eu nunca saí na minha vida e antigamente as pessoas saíam no Camburão. Antigamente era de Camburão, a polícia pegava, botava o árbitro dentro, só soltava, porque tinha essa cultura diferente. E hoje não, hoje eu não presenciei esse fato. Presenciei o quê? Reclamações de dirigente, o cara, você tá aqui num vestiário, o cara tem uma divisão, o cara tá lá no hotel do cara, eu soube. E no hotel do árbitro, um dia antes da partida, dizer, no começo foi justamente sobre isso. Entendeu? Se tem aquela pressão. Amigo, amanhã você favorece ou você não sai daqui. Sei lá, uma coisa nesse sentido. Mas pode ter existido. Antigamente já aconteceu comigo uma coisa parecida, viu? Mas eu transferi a pergunta pra ele e ele parece que saiu pela tangente. Eu vou ser bem sincero. Quanto no sentido financeiro, eu nunca vi falar. Sou bem sincero. Nunca soube da história que o árbitro foi comprado para favorecer tal atleta. Aconteceu comigo, um árbitro não me favorecer, qual é a palavra? Eu lutei com um atleta, esse cinturão. Eu lutei com um atleta sujo, o atleta me deu cabeçada o tempo todo na luta, deu golpes ilegais, tá aqui meu filho para dizer que é meu treinador. E o cara não tomou nenhuma iniciativa porque ele tinha uma rusga pessoal comigo. Nada envolvia, nos dava no bem, mas nós não tínhamos né? E o cara não tomou iniciativa nenhuma. O cara passou 8 rounds, abriu uma supercílio de cabeçada, deu golpes baixos, golpes ilegais. Tá onde? Exatamente. Mas você sabe por que o cinturão tá aqui? Tem isso, né? Que inclusive ele demorou. Eu ganhei esse cinturão por desclassificação. Eu estava ganhando a luta estava parelha, mas eu passei a ganhar do 4º round em diante. E numa hora que ele manda separar a luta, eu separo, baixo a guarda, o cara manda um golpe em mim. Você vê como o cara é sujo. Eu sem esperar, e na hora que o árbitro interrompeu a luta. E ele dá e eu caio.
Ou seja, desclassificação, não tem como. Isso é desclassificação. E o árbitro ainda não demorou para ver o que faria. E foi a mesa, que é a autoridade da federação, e disse, tem que desclassificar o cara. O cara foi... Até nisso ele demorou para desclassificar. Por quê? Por rusga pessoal. Um cara que não ia comigo, não gostava de mim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Vou voltar ao Charles Ebert perguntando uma coisa muito tradicional do futebol. Essa questão do próprio esporte conspirar para o bem, como eu falei com o Roque, em relação ao onde está o tal cinturão que ele ganhou desse sujo atleta, acontece muito no futebol. Dizem que o pênalti mal marcado, ele não se for, né? O cara for cobrar, ele perde. E se você acredita nessas coisas do esporte também, Charles? Rapaz, Paulo, eu nesse meu longo tempo de carreira, eu já marquei pênaltis mal marcados e os atletas fizeram, né? Até no meu momento ali, porque é muito rápido, é interpretativo, né? A gente fica na torcida, né? Poxa, esse pênalti não foi, o clima fechou aqui, eu fiz aqui alguma coisa errada, não foi. Aí a gente fica torcendo para que o cara realmente perca, né? Poxa, porque eu já prejudiquei e tal. Mas aconteceu, o cara já fez o gol, né? E a questão da compensação também na arbitragem, aquela coisa do cara que deu um pênalti aqui, que achou que não foi, depois ele vai dar lá. Como tem cartões também, né? Situação de cartões que o cara dá um amarelo aqui, expulsa o cara, ele vai lá e compensa. Isso existe na arbitragem? Paulo, essa lei da compensação, ela pode até existir. Só que é o seguinte, essa lei da compensação, ela é tipo aquele negócio, a medida sai pior do que o soneto. Então, se você já errou aqui, você erra lá. Se a sua arbitragem era para ser ruim, ela se transforma num desastre. Então, eu não posso dizer que não exista. Mas pode acontecer de o cara errar tanto para um lado, tanto para o outro, e as pessoas que estão de fora colocar nessa lei da compensação. Mas a arbitragem é aquela balança, né? Ela tem que ser igualitária, imparcial, e apenas o cara tem que ir lá fazer legitimar o resultado. Então, se essa lei da compensação cara, aí... É uma profissão, né? Posso chamar assim, que não agrada, né? Porque você faz o melhor jogo, vai ter sempre alguém que vai reclamar. Principalmente a mãe do árbitro. Pois com certeza. Olha só, o Hernani Manuel aqui está perguntando qual o poder que o árbitro tem durante as partidas. No jogo do Náutico teve uma faixa com uma mensagem ofensiva, pelo qual o árbitro tomou uma posição bem diferente. Ali a questão só era o que tinha escrito na faixa. Ali a grande conotação, a grande verdade da discussão era o que tinha escrito na faixa. Porque eu fui apitar uma vez um jogo do Icasa, e o Icasa tinha se sentido prejudicado em um jogo anterior. E na faixa que estava lá no campo, tinha as seguintes palavras: senhor juiz, por favor, roube com moderação. Então aí já é uma faixa que está me agredindo. Está me agredindo, e isso aí eu tenho um poder vinculado à regra do jogo, como eu coloquei logo aqui no começo. E vou lá e digo, só começa o jogo quando tirar a faixa. Aí vocês vão colocar, não, porque é liberdade de expressão. Não, cara. A liberdade de expressão, a liberdade de expressão, ela é feita quando você respeita os direitos de vir e do outro. Com certeza. Não é? Então não pode poder começar não era tão direta assim. Então é isso que a gente está colocando. Essa sua aí eu mandava tirar, prender os dois caras, ainda processava ele, porque me chamou de ladrão. E pronto, então para você ver. Então a grande questão é isso, que tinha escrito lá na dos aflitos, né? Então muitos árbitros achou que foi um excesso. Outros acham que não, que tinha que tirar, porque aí colocam que porque tinha que tirar para que outros não fossem fazer, e caía que iam fazer que nem fizeram essa faixa lá no campo lá, que eu fui apitar. Foi pior, botaram nos prédios lá e os prédios dos aflitos é bem colado assim. Certo, então a gente contesta só essa questão, o que é o ataque direto, o que é uma liberdade que o cara coloca, entendeu? A grande polêmica é essa. Então o direito que o árbitro tem, cara, o telespectador, é esse direito aí, de a gente interpor na hora certa, até porque a gente tem esse poder vinculado, e que aquilo ali não produza a segurança dos atletas, dos torcedores, que aquilo ali não crie ânimos acirrados antes de começar a partida. O Paulo aqui, ele está perguntando para você também, aproveitando o ensejo, você se incomoda com os palavrões direcionados a você durante a arbitragem? Não responda agora não, peraí, calma, Charles, porque tem também a questão da mãe, da mulher, tem esses xingamentos que é normal, mas o Charles vai responder no terceiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o Esporte Mais, não sai daí.
O Centro Universitário SESMAC oferta a segunda turma de mestrado profissional de pesquisa em saúde. Inscrições abertas até 30 de outubro no www.posgraduação.sesmac.com.br. Mestrado profissional de pesquisa em saúde está inserido entre os 2 mestrados ofertados no Nordeste. Inscrições até 30 de outubro. Aprovado pelo MEC, recomendado pela CAPES. SESMAC, acompanhando você na sua vida profissional. Para ser um profissional na área da saúde, você tem que fazer a escolha certa. Santa Juliana Escola de Enfermagem prepara você com os cursos auxiliar e técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia e enfermagem do trabalho, com o mais alto padrão de qualidade para garantir o seu futuro profissional. Mas lembre-se, seu futuro depende da sua escolha. Santa Juliana Escola de Enfermagem, profissionalizando para o futuro. Alagoas tem mais uma arma no combate à violência. Disque Denúncia 181. O cidadão pode e deve ajudar. Se você tem conhecimento de um crime ou informação sobre algum criminoso, faça sua parte. Ligue 181. Sua identidade será preservada. Governo de Alagoas. Voltamos com o terceiro bloco e último. Infelizmente o papo tá muito legal com o Roque Júnior, pugilista, lutador de MMA, ganhou troféus importantíssimos, cinturões, e tá aí no cenário da luta. E também o Charles Herbert Cavalcante, ele que é nosso árbitro CBF, presidente do Sindafal. Começar logo esse terceiro bloco mexendo um pouco com a família. A gente falou, eu quero que você responda a pergunta do internauta, Charles, em relação a isso. Mas antes eu queria que você passasse, porque atrás do árbitro, atrás do presidente do Sindafal, tem um cara que vive, que tem trabalho, tem filhos, tem esposa. Como é que você vive, o que é que você faz? Passa um pouquinho da tua história também e completa. Como é que tu entrou nessa da arbitragem? Olha, Paulo, eu entrei na arbitragem por sempre gostar de futebol, né? Todo mundo que entra na arbitragem é um apaixonado pelo esporte, futebol. Eu tentei ser jogador de futebol, não consegui, minhas habilidades não permitiam, né? Minhas habilidades, e eu tinha que achar algum meio de entrar no futebol, até porque meu pai na época foi treinador, foi supervisor de equipe, e eu sempre gostei, né? Não foi aqui em Alagoas, foi na Paraíba. E aí eu estava fazendo educação física na UFAL e surgiu o curso lá, apareceu uma pessoa informando e eu tive a curiosidade de fazer. Fiz o curso no ano 2000, comecei a atuar em 2001, né? E hoje já fazem aí quase 12 anos que estou militando aí na arbitragem. Para mim está no sangue, é uma paixão. E hoje não somente na arbitragem, né? Eu sou professor de educação física, sou funcionário público, também sou comerciante, tenho várias outras atividades aí para que me dê esse apoio, essa logística, para que eu continue desempenhando a atividade árdua de arbitragem de futebol. Eu costumo brincar e dizer que, agora para brincar com o Charles, né, todo árbitro de futebol e radialista são ex-jogadores frustrados, né? O Charles é péssimo no futebol, eu também já dei minha contribuição. Para transferir a pergunta para você, Roque, além desse teu esporte, né, que a gente precisa difundir mais, falar mais dele, tantos troféus que você ganhou, tantos cinturões que você ganhou também, eu queria que você falasse um pouco da tua história. Tu já falou 3 vezes aqui, meu filho está aqui, você vê o filho dele maior do que ele, né, e é treinador dele e tal, então eu queria que você passasse um pouco da tua história também, como é que tu entrou nessa questão da luta. Como eu disse no começo, eu saí do cinema, assisti o Rocky 4, foi o primeiro Rocky que eu assisti. E eu saí, eu acho que eu tinha 15 anos de idade. Do Rocky 4 dando porrada em todo mundo, não. Rapaz, né? Não. Eu saí assim na rua, que nem um louco, socando no ar, correndo, subindo o cepa ali, morava no farol. Contra o russo, E aí eu decidi, quero ser lutador. E passei por todas as artes marciais possíveis. Tudo. E nada me prendia, nada dizia, é isso que eu quero, eu queria o boxe. Foi quando Eduardo Canuto apareceu, eu era praticante do Taekwondo.
e o Eduardo apareceu com o kickboxing e me convidou. Vem aqui treinar tal. E eu já era louco, boxe com chutes, ó. Eu já chutava bem do taekwondo e consegui, graças a Deus, unir as duas coisas. E juro a você que eu não pensei em ser um profissional na época. Queria ser lutador, como garotão, como garoto de 15 anos de idade. Mas não de ser um profissional, viver disso, né? Graças a Deus, virar hoje uma referência para Alagoas, não só em Alagoas, para o Brasil. Se você procurar o nome Roque Júnior na internet hoje, que é o grande, onde todo mundo acessa, você vai ver que eu sou uma referência mundial, né? Já lutei em vários países, disputei título mundial. Então hoje é uma referência, inclusive quando digo referência alagoana, porque não existe hoje outro pugilista profissional. Eu sou o único até hoje pugilista profissional e a ganhar títulos, né? Então foi muito difícil no começo, muita gente não acreditava, inclusive a própria família minha e da minha esposa, a gente casou muito cedo, diziam que isso não é vida, isso não dá futuro, e eu abdiquei de trabalhos para poder ser um atleta que não dava para conciliar. Claro, teve época que eu tive que trabalhar 2 horários, treinar 3, acordar às 5 horas da manhã, trabalhar, treinar e tal. E aí foi quando eu objetivei isso na vida. Eu fiz o objetivo, eu quero ser um lutador. Tanto que eu, com um filho pequeno, fui morar em São Paulo, fui morar em Rio de Janeiro para adentrar o mundo do boxe. Eu com um filho pequeno, deixei família e tudo para poder adentrar, porque se eu ficasse em Maceió, não tinha ninguém, não tinha boxe, não existia. Né? Eu fiz uma carreira no kickbox muito boa com o Eduardo Canuto. Quando o Eduardo parou de lutar, ficou mais difícil de continuar no kickbox. Eu fui o 5º do mundo da maior entidade, da ISCA, e não consegui fazer o título mundial porque não tinha patrocínio, nada, não tinha como fazer a luta aqui. E eu tive que ir embora e adentrar o mundo do boxe. Comecei a lutar em São Paulo e fiz um nome muito bom em São Paulo. Você ter ideia, eu tenho agora até respeitado mais São Paulo do que na minha cidade. Pra você ter ideia, eu sou bicampeão paulista, eu tenho 2 cinturões paulistas. Um alagoano, saí de Alagoas e ganhei o cinturão paulista, que é o maior centro de lutas de boxe do Brasil. E eu consegui isso, treinei com os melhores, aprendi muito. Fiquei no Vasco quando fui contratado, morei dentro de São Januário, treinando com o melhor lutador da América do Sul, do boxe olímpico. Roque Charles, eu queria fazer uma pergunta que vai envolver os 2 tipos de esportes para vocês aí. O Vitor Belfort, ele disse o seguinte, que o esporte, no caso o UFC, né, ele ainda vai superar o futebol. Na opinião de vocês, vocês concordam? Eu vou começar falando assim, para mim hoje o MMA já é o 2º esporte do brasileiro, né? Então, mais assistido, vamos dizer. Mais assistido, né? Eu posso dizer uma coisinha aqui, o Brasil não é o país de futebol, gente. O Brasil é o país do voleibol. Ninguém dá valor ao voleibol. O voleibol é o mais vencedor. O Brasil, quanto tempo que a gente tá vendo o Brasil aí? A gente só tendo raiva da seleção brasileira, embora é um patrimônio. Ninguém... Eu já não assisto seleção desde a época de 90. Pois ganha a Copa do Mundo, o Brasil para, é feriado e tal. Os caras estão ganhando há 6 anos seguidos aí o Mundial de Vôlei. E eu tô com 33 anos. Ultrapassou a Itália e tudo. Exatamente. E eu tô com 33 anos agora, primeira vez que eu vejo o Brasil em 14º no ranking da FIFA. Tem seleções que a gente nunca imaginou. Pois na exatamente. Do Brasil. Eu gostei da colocação do Júnior, né? Que o negócio não tá muito bom, né? O futebol não, o Brasil não é o país. Eu coloquei isso no Facebook, muita gente comentou, é isso mesmo. Mas é o país do MMA? Eu vou dar só um exemplo. O maior lutador do planeta do MMA chama-se Anderson Silva, no qual eu sou fã incondicional. E você sabe quanto ele ganha na luta? Não. Bom, ele ganha, na última luta eu soube que ele ficou em torno de 1 milhão, ficou em torno de $1 milhão. De dólares. Luta. $1 milhão. Isso fora? Não, na última luta. 800 mil de bolsa e mais alguns ganhos com pay-per-view, com não sei o que, ele ganha 1 milhão. Você sabe quanto ganha o Manny Pacquiao em cada luta? Não. 30 milhões. Ele já está 3 bolsas que ele tem ganhando $30 milhões. Quando é que a gente começa a fazer esses treinamentos aí? Então eu sempre dou essa resposta. O boxe acabou. Realmente, a Globo não está transmitindo mais, o Popó parou, então não existe hoje uma grande referência no boxe brasileiro, infelizmente, né? E então não existe mais essa transmissão. Mas você bota na ESPN, todo fim de semana tem boxe. Nós temos o Vitaly Klitschko lutando. Eu adoro assistir. O cara lota estádios de futebol na Alemanha. O Premier Combat tem. Entendeu? O Vitaly Klitschko, que é o Vitaly ou é o outro? Que é o Vitaly, né? Os 2 irmãos são campeões do mundo hoje do peso pesado. E eles lotam o estádio, cara. 40 mil pessoas assistindo a luta do cara. E o pessoal vem dizer que o MMA... Então, assim, é realmente o mais assistido. Hoje todo mundo quer ver. Mas o boxe é o boxe, é a nobre arte. Agora, falando da pergunta do internauta, eu queria ser lutador de MMA, até por causa das condições financeiras, mas não queria ser árbitro, não, por causa daquele xingamento. Fala um pouco, lá dentro do campo, Charles, dá pra escutar aquelas... Tua mãe é juiz, pipi, né? Aquelas coisas que acontecem geralmente no campo de futebol.
Não, na verdade, Paulo, a gente está tão focado, né, tão concentrado, a gente escuta mais na hora da saída do túnel, né, que a gente está se dirigindo ao campo, ou na volta, né, principalmente na volta, quando acontece alguma coisa, né, que as torcidas aí acham que aconteceu algo, né, às vezes não, às vezes a gente às vezes a gente sai tão tranquilamente, né, que as torcidas se voltam, né, para os times, né, que deixam a gente sair tão tranquilamente, mas a gente escuta, isso é normal, a gente já está com um filtrozinho já no ouvido, a gente já tem duas mães, né. Se não tiver o foco e preparado, vai atrapalhar na arbitragem. Então você está preparado para o jogo, né? Para isso, hoje a CBF tem até uma psicóloga. Aqui o Paulo não para de falar, você falou em ponto, eu estou escutando sempre o Paulo aqui. Aquele rádio comunicador, aquele sistema de rádio comunicador que foi inclusive colocado aqui à disposição dos árbitros de Alagoas no campeonato alagoano, mas tem o da CBF que é muito mais moderno. Aquilo realmente funciona? Aquilo veio realmente para ajudar a arbitragem? Com certeza, Paulo. Principalmente agora esse da CBF. Esse da CBF é um rádio português, só um kit daquele custa 15 mil reais. 4 radinhos pequenininhos, que a gente escuta tudo, né? E eles não são que nem o alagoano. Mas ele fala português do Brasil ou português de Portugal? Ele fala o que fala nele, né? Quem fala nele? Quem fala nele, ele fala, né? Então, mas esse é um sistema muito bom mesmo, sistema aberto, né? Porque fica os atos, a gente fala no momento que acontece, né? O de Alagoas não, de Alagoas a gente ainda tem que o PTT, tem que apertar para falar. E daí se acontece um lance interpretativo muito rápido, daqui que eu venho apertar para falar, o boi já passou, né? Que a gente conta a história. Então, mais no esse... ficar procurando onde apertar, já pensou? Isso, aí pronto. Acontece também. Quer dizer que o rádio da CBF, não, você simplesmente não, fala... ele fica aberto aqui, normal. Tem uma história engraçada, né? O Garrincha... Escuta muito bem mesmo, até quem fala do lado escuta. A gente não só escuta o árbitro, não. A gente que está trabalhando de adicional, a gente tanto escuta o árbitro, como escuta o jogador que vem falar com o árbitro, como o treinador, a gente escuta tudo. Então o sistema é muito bom, muito positivo, na hora que acontece o fato, muito bom mesmo. Antes de fazer a outra pergunta, o cara xingar o assistente ali, né, quando ele vai discutir com o assistente, você ouve, né? Com certeza. O Garrincha tem uma história engraçada, eu não lembro agora qual foi a Copa, eu acho que foi na Copa de 58, na Suécia, ele comprou um rádio sueco lá e escutou, quando chegou no Brasil, não falava mais sueco, ele quebrou. Tem perguntas para os nossos convidados, Luciano? Temos um comentário aqui da Joana Félix do Tabuleiro. Ela disse: não gostava muito de MMA, mas passei a acompanhar com meu marido e hoje não perco uma luta. O Mário, ele diz o seguinte: o que representa o Mário Yamazaki para o Brasil com relação à arbitragem? Em relação à pergunta da internauta, a gente vê que partiu de uma mulher. Muitas mulheres também estão enveredando no mundo do MMA. Para você ver como o MMA mudou, né? Não vale tudo, elas não queriam assistir, tapavam os olhos para ver aquele coisa sanguinária. O MMA mudou muito isso, e principalmente por causa dos brasileiros que vem brilhando, né? Então o público feminino hoje acompanha e gosta. Nós assistimos a luta do contra aquele falastrão sem vergonha lá, o Chael Sonnen, que parou o Brasil, cara. Faz tempo que eu não via uma comoção daquela, de parar para assistir uma luta daquele jeito, como a gente via, de Popó, de Mike Tyson. Se a Globo tivesse passado ao vivo, teria sido melhor. Pois né? Inclusive o Anderson foi pra cá assistir ao vivo na Globo, depois da luta, né? Ele assistiu ao vivo na Globo. Os comentários que eles botam. Agora que eu gostei que o cara falou tanto que todo mundo foi assistir a luta. Ali pois mas assim, ele tem uma característica, né? Ele é um lutador que já tem aquela característica de provocar, né? Ele não tem a habilidade para conseguir, né, vencer a luta, então ele sempre tem essa mania gigantesca aí de ficar falando. Agora no chão é um dos melhores do mundo, sem dúvida. Ele no chão, você viu o que ele fez com o Anderson, poucos fariam. Eu costumo dizer o seguinte, olha, né? O MMA, por que é tão apaixonante? Aí eu digo assim, Anderson Silva, se você pegar o Anderson Silva e botar ele para lutar Muay Thai, você vai encontrar 100 que pode ganhar deles, né, no mundo. Se você botar o Anderson Silva para lutar Jiu-Jitsu, você vai encontrar 100 que pode ganhar dele no mundo. Se você botar ele para lutar boxe, você vai encontrar 100 que pode ganhar dele no mundo. Agora misture tudo e bote lá dentro do octógono, quem ganha dele? O cara é um fenômeno. Dá só uma paradinha agora para ver o recadinho do nosso anunciante. 10 mega de velocidade pelo preço de 1 mega até o Carnaval 2013. Sabe qual banda larga tem isso? Banda larga da NET. Vou repetir. 10 mega pelo preço de 1 mega. Só R$ 29,80 por mês. Quem mais poderia fazer isso? Banda larga da NET. Quer mais? A NET ainda dá Wi-Fi grátis pra você. E a sua banda larga? A minha é tipo NET. Então chega de tipo NET. Aproveite e assine já. Voltando a perguntar sobre as lutas em si, né, a questão do próprio MMA em si, qual a luta, qual a modalidade se destaca mais dentro do octógono?
Olha, antigamente, no começo, quando o MMA começou a surgir, você falou, tem a luta do chão, tem a luta... O chão imperava muito. Você tirava assim, dos 10 campeões, o jiu-jitsu principalmente, né, o submission. Dos 10 campeões do mundo, 7 eram do chão, um exemplo. Hoje está ao contrário. Você pega os lutadores hoje, de 10 campeões, 6, 7 a 8 são de parte de cima. Por quê? Porque o Dan White, que é um empresário, ele viu que o povo gosta de trocação. O povo que assistia MMA, aquele que ficava 5 minutos em cima do outro, BBB se agarrando, o povo não gostava de assistir. Então hoje ele próprio já falou isso na televisão. Nós queremos lutadores que tenham em cima. Se vai pro chão, que sejam agressivos. Ficar lá segurando e tal, eles não querem mais. E ele procura muito isso. O cara tem uma visão fantástica. Que os árbitros estão sendo instruídos mesmo para levantar. Se está muito demorado no chão, pode crer. Antigamente ficava até. Teve uma luta. Hoje ele já manda levantar e começar em pé. O Anderson Silva contra o Sonic, que ele estava perdendo a luta e no final ele deu uma. Existe uma história tão fantástica sobre isso que muita gente não sabe. O Paulo pode até colocar na tela aí esse pedaço. Existe uma história fantástica sobre isso, porque quando o cara nasce vai ser fenômeno, é incrível, né? O Anderson é um fenômeno fora de série. Acontece o seguinte, muita gente ficou perguntando por que ficou aquela luta tão arrastada no chão e o Anderson não fazia força para sair daquela situação. Quem assistiu lembra que ele não tentava sair. Ele ficava se defendendo, mas o tempo todo e o cara ganhando a luta. Acontece que o Sony, muito falastrão, tinha falado do jiu-jitsu brasileiro, inclusive do Minotauro, que é mentor, os irmãos Minotauro são mentores do Anderson, eles se adoram. E falou do Minotauro, isso é uma farsa, o Minotauro, o jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu dos irmãos Nogueira é uma farsa. O Anderson chegou pro Minotauro e disse, pois eu vou mostrar ele e vou ganhar dele no chão. Você viu que é um fenômeno. O cara arriscou de perder a luta, não lutar no que ele é bom, porque ele se defende muito no chão, mas não é o forte dele não é o chão. Ele queria levar pra cima e... Até por causa do jogo de exatamente. Dele. E ele passou todos os rounds sofrendo no chão, sofrendo para ter uma vontade de pegar e finalizar. E foi o que aconteceu já no finalzinho da luta. Ou seja, que fenômeno. Foi aquele? É um cara... Triângulo. Exatamente, é um fenômeno. É um cara preparado já para dar ele? Já... Rapaz, você acredita que é o meu melhor golpe hoje? Olha, que legal. Tá aqui, meu filho, nos treinos, o triângulo é o que eu mais consigo aplicar. Falar dessa luta aí, dessa enveredada que tu tá dando no MMA. Eu tô sabendo que tu tá saindo de uma categoria, indo pra outra. Como é que tá? Como é que vai acontecer? Qual é o dia que vai acontecer? Na verdade, eu não tô saindo, eu continuo no boxe, continuo no K1, Coliseu K1, que eu fiz uma luta em maio, maravilhosa, graças a Deus. Vai começar no ano que vem, começo do ano vai ter o Coliseu K1 de novo. Eu faço a luta principal pelo cinturão. E eu fui convidado já há algum tempo, já estavam me chamando para entrar no MMA, eu não queria porque eu não gosto da luta no chão. Esse é o meu grande problema, eu não gosto, meu esporte é de contato, eu não gosto. E eu teria que aprender chão, ninguém vai entrar sem saber chão, é absurdo. Já aconteceu com grandes lutadores, de ser bom em cima, o cara leva pro chão, finaliza e acabou. E aí eu acabei aceitando. Meu filho ficou 2 dias sem falar comigo, brigou porque não queria que eu entrasse nessa. Você tem uma carreira vitoriosa, o senhor é boxeador, sei o que lá. E eu acabei, a família, minha mulher também ficou contra mim. Você não deve, eu sou um cara de 41 anos, tu vai tirar no MMA com 41 anos. Embora eu ache que na minha forma física eu estou muito bem ainda, estou mostrando 41 anos. Já são 22 de carreira. E o que acontece? Depois de toda essa briga, ele aceitou, tá comigo lá e tá vendo a minha evolução, graças a Deus. Estou evoluindo bem no chão, estou me dando bem. E estreia agora, no dia 14 de novembro, no Coliseu Cinturões, o maior evento já feito de MMA, de lutas em Alagoas, vai ser na Music, numa casa de show. Transmissão ao vivo pelo Combate. E eu faço o card principal. Aí vai dar um presente para a TV Maceió, dia 14 de novembro, é justamente o dia do aniversário da TV Maceió. Que coisa boa. Então, vou dar essa vitória aí como presente também. Quem sabe a gente não vai estar lá cobrindo isso aí? Espero que sim. Eu até peço que vocês puderem estar lá, vai ser maravilhoso. E é um mundo novo, sabe, Paulo? É um mundo novo pra mim, chão, essas coisas. No começo foi muito difícil pra mim eu ter que aceitar, tal, não é minha praia tal, mas eu consegui me evoluir e eu acho que eu tô no caminho certo. E tô pronto já. Falta um mês aí pra gente definir isso. Tem perguntas, né? Temos o Cláudio aqui. Eu vou fazer duas perguntas aqui, 2 colocações, né? O Cláudio, ele diz o seguinte: existe uma hora certa de parar? Qual a idade limite para o boxe e o MMA? E ele fala também aqui sobre a questão da punição que o Alistair Overeem, que é aquele atleta lá da Holanda, que ele foi pego no doping, né, no UFC. Qual a posição que você tem com relação a isso? A questão da punição dele. Foi justa? Eu acho justíssima, vou dizer por quê. Porque, como eu falei no começo aqui, em algumas entidades pobres
pode-se dizer assim, ou menores, não existe antidoping. Então, o cara vai para um evento UFC, que é o maior evento do mundo. E você tem a experiência de ter lutado com um cara que você achou que ele estava... E não só uma vez, viu? Não só uma vez. Lutei com alguns caras que você via que o cara não estava no normal dele. Não é normal. Gerando. Um olho do tamanho. Eu liguei com um cara que o cara chamava Negão da C&A, que era um olhão desse tamanho, o negão não parava. Quanto mal batia ele vinha pra cima de mim. Faltava só soltar espuma pela boca. E até porque vocês não lutam em condições iguais, né? Porque o Rock, que é uma pessoa limpa, que não usa desses efeitos, tem que treinar 5 horas, 6 horas por dia. O cara desse, ele treina 1 hora e dopado. Pois é. Quer dizer, não tem igualdade, né? Eu acho absurdo a questão de, por exemplo, amanhã eu vou lutar no UFC. Mesmo que o cara tenha um histórico de doping, mas o cara vai sabendo que tem um doping no UFC. Então é um absurdo, né? Já começa a perder a credibilidade. Exatamente. Né? E tem que ser punido mesmo. Tem que ser punido, porque ali são 2 atletas que tem que estar em igualdade de condições. Justamente. Então, se é a partir da hora que ele usa alguma coisa para estar superior, ele tem que ser punido. Em relação à idade? Olha, eu como atleta profissional há muitos anos, e eu costumo dizer, já ouvi falar e costumo dizer, o atleta morre 2 vezes. Né? Um quando para e um quando vai realmente para outro mundo. É muito difícil parar. Eu estou com 41, embora eu acho que ainda tenho muito a fazer. Eu pretendia parar esse ano, mas aí apareceu Convida MMA, já apareceu 3 lutas, um contrato de 3 lutas seguidas. Tem luta de K1, tem luta de boxe, então assim, é difícil a manutenção. Hoje você tem que conviver com mais dores. Vai de braço. Entendeu? É muito difícil você... Claro, as dores aparecem umas coisas, mas eu, graças a Deus, até nos próprios treinos, pra você ter ideia, eu lutei em maio com um rapaz de 22 anos, bicampeão italiano, um cara que luta de 3 em 3 meses, 22, eu com 41, e eu quase matei, entre aspas. Quem olhava não acreditava, mas um cara de 41 faz isso com um de 22, aí você diz, Vidal é muito novo, o cara tem 30 lutas no cartel e bicampeão italiano, aí, né? Entendeu? E assim, então, o que? Eu tô nessa ainda porque eu sei que eu ainda posso. Eu sei, mas eu tenho que ser inteligente o suficiente para saber um dia, quer dizer, não estou rendendo. Eu treino com um cara de 25, de 30, o cara mais velho que eu treino hoje é 31 anos. E eu estou lá trocando pau com ele o tempo todo, então eu estou bem ainda. É muito difícil parar, mas você tem que saber a hora certa, tem que ser inteligente. Transportando essa pergunta pro Charles, vai parar de apitar quando tiver quanto? Uns 70 anos? Diferente do meu amigo Rock aqui, numa regra, tem uma regra na arbitragem FIFA, que é até 45 anos, né? 45 anos. Eu ainda posso ser árbitro, né? Eu posso fazer um curso de árbitro por 4 anos. Então, quer dizer... Inclusive começa com 30 anos, né? Você, a idade... Tem limite? Não. A idade máxima para você fazer um curso de arbitragem. Aí sim, até para fazer o curso hoje tem uma idade limite. Você começou com quantos anos? Comecei com 20 anos. Então se eu quisesse fazer hoje eu não faria? Hoje você não poderia fazer, porque para fazer o curso hoje é um dos pré-requisitos. Mas você pode apitar master, não tem problema. Pronto, acho que é a ideia. Uma coisa eu digo certo, o cara não vai querer... Tem que logo apresentar quem é o árbitro. É Rock Júnior, foi lutador. Acabou, eu te expulsou, todo errado. O cara, não, tudo bem, senhor, obrigado, viu? Eu gosto muito também, acompanhei sua carreira. Mas esse mesmo sentimento que o Rock colocou aqui do atleta profissional, do árbitro também. A gente já fica assim, esperando aquela... Quando para de apitar, muita gente fica triste, né? Muito triste, porque a gente já sabe qual é a data que a gente vai parar de apitar, né? E a gente já fica se programando. Eu já estou na metade, né? Até os 45 falta metade, já concluiu. Tem muito tempo, Charles, ainda tem muito tempo. Eu queria que você lesse aí os últimos recados. Tem muita gente acessando o nosso portal, né? O www.maceioagora.com.br. E tem mais recados aí, os últimos recados, porque se a gente pudesse ficar aqui 50 blocos, né, a noite toda, assunto tem com essas 2 férias que estão aqui no nosso Esporte Mais. Nós temos sim recados aqui. O Cláudio está dizendo o seguinte, é um prazer estar dividindo aqui, acompanhando o programa, tanto quanto escutando aí, entendendo as ideias dos convidados, né? O Carlos está dizendo parabéns pelo programa, estou gostando muito da estrutura como o programa funciona. Tenho aqui a Maria, ela tá mandando um abraço para vocês aí, dizendo Obrigado. Que tá muito contente aqui por contar com vocês aqui junto com o nosso programa. E o Marcos está fazendo uma pergunta direta a você, Rock. Após esta luta, você pretende mesmo se aprofundar no MMA? Olha, isso já foi perguntado muito, inclusive na hora de fechar a luta e tudo. Eu não vou ter uma carreira longa no MMA, até porque eu pretendo lutar mais 1 ano ou 2 no máximo. Isso depende muito também, gente.
de apoio, de patrocínio, de você se manter como atleta, que é muito difícil, Charles. Então, assim, a partir da hora que a coisa começa a apertar, você tem que ter toda aquela estrutura, né? Então, eu pretendo lutar mais 1 ano ou 2. Então, assim, eu não vou fazer uma carreira longa no MMA. Eu tenho uma carreira já firmada no boxe, no kickboxing. Pretendo continuar com isso, pretendo conquistar mais cinturões no boxe e no kickboxing. Mas eu pretendo fazer pelo menos umas 3 a 4 lutas. Eu pretendo uma coisa, eu tenho um sonho na minha carreira, é o seguinte: eu já sou hoje o atleta que sou campeão em 3 modalidades e 3 categorias diferentes. Eu sou campeão no full contact, no kickboxing e no boxe. E quero ser campeão no MMA. Ou seja, eu quero ver algum alagoano que vai ser campeão em 4 modalidades diferentes. E em 4 pesos diferentes. Esse é um sonho que eu pretendo Aproveita conquistar. Aí agora, né, nas suas considerações finais, manda um recado aí para as empresas, né, pro pessoal, manda teu Facebook, como é que faz para entrar em contato contigo, quem quiser te ajudar aqui em Alagoas, né, porque é um absurdo a gente tá num estado tão rico, tão, né, porque dizem que isso aqui é pobre. Não é mesmo. Jamais Alagoas é pobre, com a beleza natural que nós temos, o poder humano, o valor, né, tudo isso. Manda teu recado aí para os governantes também, para poderem te ajudar. Aproveita o espaço. Eu vou pular o lado dos governantes, porque eu estou há 22 anos e eu já sei como funciona. Não adianta, isso aqui eu vou falar, vai ser falado 30 vezes e não adianta. Isso aí eu pulo. No poder privado, que é o que eu venho me mantendo já há alguns anos, né? É o que vem mantendo o lutador. A perspectiva hoje do lutador, não digo só lutador, do atleta. A perspectiva dele ter um patrocínio, dele virar atleta, é muito difícil aqui no município, porque é isso que você falou. Parece que o alagoano não acredita no alagoano. Eu vou até te contar uma coisa, tem hora que eu vou a um empresário levar meu currículo, tudo, e o cara vê aquilo tudo, 10 cinturões, o cara foi do Vasco, do São Paulo, campeão mundial, aí olha pra mim e fala assim: você não é alagoano não, né? Quer dizer, ele já tá dizendo que eu não sou alagoano, porque ele acha talvez que o alagoano não tem condições disso, de ser. Muita gente me pergunta: você é daqui mesmo? Muita gente. Eu acho isso um absurdo, porque eu posso te dizer que tudo que eu conquistei, 90% foi sozinho, porque a falta de apoio e a vontade de objetivar a vida de ser um lutador, de ser um vencedor. Vou embora, deixei família, tudo, minha mulher segura as pontas aí porque eu quero lutar. Porque se eu tivesse ficado aqui, Charles, eu estava até hoje. Eu imagino. Eu tive que ganhar lá fora, ganhar nome para poder ser um pouco reconhecido no estado. Para entrar em contato contigo, como é que faz? Eu tenho um blog que é Rock Júnior Brasil, tudo por extenso, ROCKY, que é do Rock Balboa, rockjuniorbrasil.blogspot.com. Lá tá tudo, meus vídeos de treino, o que tá acontecendo sempre. Eu estou postando lá as lutas que vêm, as lutas que passaram. Nós estamos mostrando aí na tela já. Que legal, muito legal. E hoje que é mais acessado, que é o Facebook, né? Hoje ninguém vive sem Facebook. Eu costumo dizer que até é uma coisa que eu vicia. Você está lá no Facebook. Rock Júnior, botou Rock Júnior lá, é o primeiro que aparece. E tá lá com os cinturões, não tem como ser outro, né? E dizer que é isso, que estou aberto ao que aparecer, se aparecer novos anunciantes que queiram vincular o nome, porque eu costumo dizer isso: ser um campeão não é só saber lutar, não. Você tem que ter todo um conjunto, ou seja, você tem que ter carisma, você tem que ter conduta. Como você te falou no começo, adianta o cara querer patrocinar o Rock Júnior se eu estou no barzinho bebendo ali, arrumando briga. Então você tem que ter uma conduta, você tem que ter um carisma e principalmente a postura de um campeão. Você é exemplo para os outros. Eu fico muito feliz de estar no lugar e vem uma criança e vem alguém dizer: campeão, acompanhe sua carreira, tira uma foto aqui. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Entendeu? Por quê? Mas eu batalhei por isso e eu mostro com conduta e com o meu carisma e com a minha postura de campeão. E você já é um grande exemplo, né, pela sua história, não só por isso, porque na verdade o pai é que cuida do filho. Né? E a gente vê aqui na sua história de vida o filho cuidando do pai. Ele está cuidando de mim já há algum tempo. Toda hora que eu vi você aqui já perguntando como é. Porque ele é minha enciclopédia, sabe? Quando fala em alguma luta, ele já diz pra mim: foi luta tal. Ele sabe e ele gesticulando, é um estudioso, assim, cara. Fala disso, fala daquilo, pai. Né? E essa interação é muito grande. A importância da família. Vou dizer uma coisa a você: eu não fecho nenhuma luta se meu filho não disser que não, sim ou não. Mas ele não vai lutar também, não. Não quero. Ele vai estudar, embora ele é um bom lutador, viu? Tecnicamente. Olha, isso aconteceu por acaso, na verdade. Ele acompanhava só pra você ter ideia, eu só mostrei a primeira luta. Ele só foi ver. Ele tem? Ele tem 16 anos. Mas você viu que é bem maior que eu. Eu não sei como a geração de hoje o que acontece. São todos gigantes. Um menino desenvolvido, né? Mas ele falou que tem uma filha também. Tem uma filha de 20 anos. A Amanda. Que foi uma grande razão de grande coisa minha, vitórias inclusive. Eu lutei o título mundo latino com a mão quebrada em 3 lugares, quebrei no segundo round, lutei 9 rounds com ele quebrado.
E eu costumo dizer, eu já falei em outros programas, eu vou repetir aqui, por causa da Amanda, que eu pensei em parar várias vezes, a dor é terrível. Fiquei 1 ano, 3 meses afastado de uma cirurgia gravíssima na mão, e eu só fui até o final, ganhei a luta, ganhei o cinturão com a mão quebrada por causa da minha filha. Foi nessa época que deu tempo de fazer o... Não, ele já estava lá, já estava comigo lá, estava me ajudando, a diferença é de 4 anos. Isso foi em 2008, agora, 4 anos atrás. Bom, a família é tudo, né, cara? A integração da família é tudo. Os meus filhos, até 4, 5 anos atrás, eu não deixava ele ver as lutas, porque era muito violenta, a questão da violência. Eu podia... Não era nem isso. Tá preparado para ver seu pai de repente levar um nocaute, quebrar um nariz como eu já quebrei, né? Fratura, quase exposto, essas coisas. Então, assim, tá preparado? E eles não tinham. Quando eu vi que eles estavam preparados, foi que foram ver ao vivo as primeiras lutas, assistir ao vivo. E de lá pra cá não perderam mais. E meu filho começou a ser por estar nesse mundo, a ser um estudioso. Eu chamo ele, um estudioso do boxe. Ele é um cara que sabe muito mais do que eu hoje. Quem é o campeão, qual é a colocação do cara, quem foi ganhar o X. MMA o cara sabe tudo. E muitas vezes eu peço cola, ele aqui não quer, eu tenho que pedir cola porque ele sabe mais do que eu. E ele passou a estudar isso, Paulo, passou a ver os treinamentos. Hoje é o cara que puxa manopla, não sei se você conhece, são 2 aparadores de mão que o atleta trabalha, o melhor de Alagoas. Ninguém faz o que ele faz aqui. Tanto que hoje é quem ajuda a seleção alagoana a treinar. E quem está ajudando hoje na preparação de nossa equipe para o MMA, na parte de mão e chutes, é ele. Ele que faz tudo com os atletas. E é super adorado e respeitado por todos. O menino de 16 anos vai treinar um cara que já é lutador, tem 10 lutas, 31 anos, o cara trata ele como instrutor. Ele é meu instrutor, ele que treina. É instrutor, mas tem um nomezinho que se diz muito, não é sparring. Técnico. Não, o sparring é o que troca pancada. Troca pancada. O sparring é o que a gente chama, é o saco de pancada. Saco de pancada. Ele tá ali, embora ele bate muito, mas é o que leva mais. Roque, eu queria agradecer. Quer colocar alguma coisa, Luciano? Não, só falar aqui que tinha uns comentários que eu estava deixando aqui para vocês aqui. O Cláudio, ele disse, muito bom ter o programa que está abordando as demais modalidades de esporte. Parabéns, TV Maceió. Agradecendo aqui, né, a questão do espaço que a gente está dando aqui. Lembrando que o nome do programa é Esporte Mais. Então, todas as federações que tiverem assuntos, pautas de sugestões de eventos, é só passar pra gente. Até pedindo desculpa ao Charles aqui, mas os programas só falam de futebol, né, pô? Aqui em Alagoas não fala de outros esportes. Esse foi na hora de essa é a maior razão de nós temos muitos talentos aqui, muitos talentos individuais em outros diversos esportes que nem são muito difundidos nem conhecidos, né? Sem dúvida nenhuma. O futebol de mesa, fantástico, tem federação. Tem o tudo. Tênis, né? Aqui a gente tem vela, né? Tem outros esportes como basquete, voleibol. Tá chegando as Olimpíadas aí, né? Paulo, eu mesmo antes de eu já joguei muito xadrez aqui em Alagoas. Aqui tem uma turma muito boa de xadrez aqui. De botão, tem bons times aqui. Então, o esporte mais o esporte mais já está dizendo, que vai ser um programa é um espaço aberto para todas as federações, todas as modalidades. A gente começou com justamente o MMA, que é um esporte do momento, hoje de luta, né? Que está em evidência, como nós trouxemos para este programa os 2 maiores esportes, né? O futebol, através do nosso Charles Ebert, e da arbitragem, claro, mas do futebol, e também o MMA. As suas considerações finais, Charles, eu queria que você dissesse assim, eu sinto em você, né, todas as vezes que a gente entrevista o Charles Ebert, isso é muito importante, Roque, para quem faz, a gente vê uma emoção muito grande, um amor muito grande na arbitragem. Então é muito complicado você fazer alguma coisa na sua vida que não tem amor pelo que você faz. Concordo, e a gente vê no Charles, né, que é um cara que é novo, não deveria nem estar como presidente do Sindafal, mas tem muita responsabilidade em relação a esse grupo que ele vem, inclusive às vezes ele é até mal interpretado e está na ativa e se prejudica por estar defendendo a classe. Eu queria que você colocasse isso, esse amor que você sente pela arbitragem e pelo futebol. Apesar que você jogando bola, meu Deus do céu, uma negação. Mas fale da arbitragem, desse amor que você tem, Charles, pela arbitragem, nas suas considerações finais. Não, Paulo, realmente a gente que quando se propõe a fazer algo, a gente realmente, quando quer ser um profissional, a gente realmente, quando quer se dar bem em qualquer tipo de atividade, qualquer ramo, a gente tem que ter esse amor, né? E aí a gente foi ganhando isso juntamente desde a época que fez o curso, né? Estou nesse grupo aí há quase 12 anos já, né?
você coloca sobre a minha idade, sobre a questão de sindicato, sobre tudo, mas na minha vida tudo foi muito rápido, né? Perdi meu pai muito novo, entendeu? Trabalhei muito cedo, com 11, 12 anos, me formei também muito novo, entendeu? Com 21 anos eu já era formado, professor de educação física, também passei em concurso muito novo. Então minha vida sempre foi, as coisas aconteceram muito rapidamente, né? Então hoje essa questão de administrar o sindicato, já estou há 4 anos, sempre administro para o grupo, foi bem colocado que você fez, sempre fui do coletivo, nunca fui do individual, apesar de que as pessoas tendem muito a se individualizar, né, em várias situações, mas sempre briguei pela classe, nunca fui de... Até porque amo a arbitragem e quero ver não só o bem meu, mas quero ver o bem do grupo. Eu quero que todo mundo esteja bem, até porque quando o vagão da frente anda, ele vai levando os que estão atrás, né? Então, particularmente, vivo intensamente, tenho minhas outras atividades, mas a coisa mais prazerosa para mim hoje, às vezes eu fico muito triste, sabe, Rock, quando domingo eu não estou escalado, porque a gente tem essa questão do sorteio, que ela é muito injusta. Toda a dificuldade que nós temos na arbitragem, além para atuar, eu ainda tenho que esperar aquela bolinha cair, escutar na rádio, o Paulo dizer, ou escutar na internet, outra pessoa colocar, você está nesse domingo, outra pessoa dizer... E você não ganha a escalação por mérito. Por mérito, ou você não está nesse domingo, ou você perdeu o sorteio de novo, como já aconteceu de eu perder 4, 5 sorteios seguidos e passar um mês sem apitar, porque não fiz. Então, para mim, um prazer maior é estar num domingo, estar apitando. Quando eu não estou, eu fico às vezes em casa assim, eu fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não me sinto assim. Eu pego minha esposa, coisa, né? Pego a minha esposa às vezes fica triste, porque muitos domingos, dia dos pais, dia de mães, feriado, eu estou por aí em Salvador, em Recife, apitando, e às vezes quando eu estou em casa, eu não sei, assim, me ambientar, poxa, o que é que a gente vai fazer hoje? Se a gente vai almoçar, se a gente vai para uma praia. Então eu ainda estou vivenciando essa coisa, é uma paixão muito grande, que só quem é árbitro, só quem é lutador como você sabe, o esportista sabe o quanto é bom quando a gente está desempenhando aquela atividade. Então, Paulo, nessas minhas considerações finais, eu só queria agradecer a vocês pelo convite, a TV Maceió, por esse belo programa. Fico muito satisfeito de ter um programa desenvolvido que vai trabalhar todos os esportes, porque eu sou professor de educação física, eu adoro esporte amador, entendeu, viu, Roque? Essa questão da luta, eu sou um apaixonado pela luta, eu nunca lutei, porque, assim, minhas habilidades também não permitiam. Peso pena, né? Mas sempre fui... A categoria dele era peso. Vamos criar peso e isopor. Mas sempre fui um fã aficionado, assisti todos os filmes de Rock Balboa, de Van Damme, eu era fã daquele Van Damme, aquele cara, Bruce Lee, poxa, eu sou um aficionado pela luta, hoje não perco uma luta de MMA, estou tendo o prazer aqui de conhecer o Rock, para mim é uma satisfação imensa mesmo, entendeu? Eu só quero parabenizar vocês mesmo aí, viu, Paulo, você por o Luciano, ao seu Paulo Cajueiro, enfim, a TV Maceió, ela está toda de parabéns por mais um programa que vai elevar o nome do nosso esporte, do nosso estado. E a você, Rock, parabéns e sucesso nessa sua caminhada. Muito obrigado. Que você possa trazer vários cinturões desse aí, que você não para agora não, vai até o Rock Balboa. O Rock Balboa, ele voltou a lutar lá no filme lá de 54 e ainda ganhou lá. Então espero que você dê prosseguimento aí, muito sucesso para você e um abraço a todos vocês aí, a todos os telespectadores. Deu para perceber, né, telespectador, que atrás de um árbitro e atrás de um lutador de MMA agora, né, que vai ficar famoso, vai ser tetracampeão, se Deus quiser, existem pessoas de verdade, e esse preconceito que existe, né, tanto quanto ao árbitro em chamá-lo de ladrão, essas coisas, existe um homem de verdade, e também na questão da luta em si, do MMA, né, de questão de violência, nada disso acontece, isso é um esporte como outro qualquer, e que eu quero agora que o Luciano dê as suas considerações finais. Primeiramente, Paulo, eu quero agradecer aqui a todos os internautas que estiveram conosco aqui, né, aos telespectadores, né, tanto do canal 2 da JET quanto do canal 22 da NET, né, que também estiveram nos acompanhando aí. Agradecer também pela presença dos nossos convidados, né, cada um mostraram aí o grande amor que tem pelo esporte, né, isso é o que é interessante, que no programa Esporte Mais vai estar sendo muito divulgada essa questão da importância do amor que existe em outros esportes, né, muita gente aqui tem sim o interesse de poder estar falando muito bem sobre futebol, é uma paixão nacional sim, mas sempre tem aquele esporte secundário ou até o esporte primário de cada pessoa, né? Um exemplo dos dois aí é uma coisa que está vinculada a um esporte, a uma paixão, e quero agradecer mesmo, quero desejar muito sucesso aí também para o futuro de vocês, né? Essas 3 lutas que você já tem programado aí, Rock,
Desejo muito sucesso, né? Que você possa estar trazendo aí esse prêmio, tanto para Alagoas, com todo orgulho, para sua família, como um presente aqui para a TV Maceió também, dia 14. E para você, Charles, desejo também muito sucesso. E que a bolinha do Charles caia mais vezes. Caia mais vezes, exatamente. Caia mais vezes. Vamos pegar um número aí. Várias vezes. Eu vou torcer para uma coisa melhor, que acabe essa história de sorteio. Se for pelo mérito também, tem essa questão que ele vai ser sempre um dos selecionados, né? Mas quero agradecer mesmo a presença de vocês, dizer que o programa Esporte Mais vai estar sempre de portas abertas para vocês. E é isso aí, mandar um abraço para toda a galera e semana que vem estaremos de volta. Beleza, lembrando só que nós trabalhamos em nome da Prefeitura de Maceió, Governo de Alagoas, Fisca Marca Campeã e também do Super Beats, o Super Sanduíche. Agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, a você que ficou aí do outro lado acompanhando esse papo legal, e a gente promete voltar na semana que vem. Forte abraço, até mais.